Gente, o que está acontecendo neste exato momento nos bastidores de Brasília é simplesmente histórico. É a confirmação de tudo que venham revelando aqui nos últimos dias. É a prova de que Flávio Bolsonaro não é apenas o filho do presidente, ele é um estrategista político de altíssimo nível. Porque ele não perdeu tempo, não ficou esperando, não ficou de conversa mole, não ficou fazendo o discurso bonito, sem ação concreta. Ele assumiu como porta-voz do pai e candidato à presidência ontem. E hoje, menos de 24 horas depois, já impôs o primeiro prazo. Um prazo que vai definir o futuro do Brasil, um prazo que vai determinar se Bolsonaro volta a ser livre ou não. Um prazo que Lula vai ter que cumprir, querendo ou não. A anistia de Jair Bolsonaro precisa ser aprovada até o dia 20 de dezembro, daqui a exatamente 2 semanas, antes do Natal, antes do recesso parlamentar, antes de 2026 começar. E esse prazo não foi inventado por Flávio. Esse prazo não saiu da cabeça dele do nada. Esse prazo não é uma sugestão. Esse prazo veio de onde? Veio da lista que Trump impôs a Lula. Aquela lista com 7 exigências que revelamos aqui há 3 dias e que viralizou completamente, que todo mundo viu, que ninguém consegue mais esconder, que a mídia tradicional tentou minimizar, mas não conseguiu. E a exigência número 2 dessa lista é cristalina, é clara, é inegociável. Bolsonaro precisa ser libertado. Anistia completa. Direitos políticos restaurados. Liberdade total para voltar à vida pública. Mas deixa eu te explicar nos mínimos detalhes por que esse prazo de 20 de dezembro é absolutamente crucial. Por que Flávio escolheu exatamente essa data? Porque não é 21, não é 19, não é janeiro, é 20 de dezembro. E por que Trump está por trás disso tudo? Porque não é coincidência. Nada do que está acontecendo agora é por acaso. É tudo estratégia milimetricamente calculada. É tudo planejado, é tudo pensado. E eu vou te mostrar como as peças estão se encaixando perfeitamente nesse tabuleiro político gigantesco. Primeiro, vamos relembrar o contexto completo dessa história toda. Trump fez uma lista de 7 exigências para tirar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Não foi uma negociação aberta, não foi uma conversa de iguais, foi uma imposição. Trump disse, você quer tirar Moraes da lista? Então cumpre essas 7 coisas. Primeira exigência, eleições limpas em 2026 com fiscalização internacional dos Estados Unidos. Segunda exigência, Bolsonaro livre, anistiado, com direitos políticos restaurados. Terceira exigência, fim total da censura nas redes sociais, liberação completa da internet brasileira. Quarta exigência, cancelamento de todos os impostos sobre Big Tech, sobre empresas de tecnologia americanas. Quinta exigência, concessão de terras raras brasileiras para exploração por empresas norte-americanas. Sexta exigência, rompimento total com a China no setor de satélites e tecnologia estratégica. Sétima exigência, colaboração brasileira completa no combate ao narcotráfico internacional e captura de Nicolás Maduro. E quem confirmou que essa negociação estava acontecendo de verdade? Eduardo Bolsonaro. Ele postou nas redes sociais há exatos 3 dias atrás, dizendo que recebeu com otimismo a notícia da conversa entre Trump e Lula. E Eduardo não é uma pessoa que posta qualquer coisa. Eduardo não é um blogueiro qualquer que fica especulando. Eduardo tem informação privilegiada. Eduardo sabe exatamente o que está rolando nos bastidores. Eduardo tem acesso direto à Casa Branca. Eduardo conversa pessoalmente com Marco Rubio, que vai ser o secretário de Estado de Trump. Eduardo tem canal direto com o governo americano. E se Eduardo estava otimista, se Eduardo postou aquilo publicamente, é porque a negociação estava realmente avançando. É porque havia motivos concretos para a esperança. Aí, exatos 2 dias depois desse post histórico do Eduardo, Bolsonaro toma a decisão mais importante da carreira política dele desde que foi eleito presidente. Bolsonaro escolhe Flávio Bolsonaro como candidato oficial à presidência da República, pelo PL. E como eu expliquei detalhadamente no vídeo de ontem, essa escolha não foi apenas uma decisão eleitoral pensando em 2026. Foi muito mais profundo do que isso. Foi estratégico.
Foi pensando no agora, no presente, no momento atual. Foi para organizar completamente a casa da direita brasileira. Foi para ter um porta-voz oficial, incontestável da família Bolsonaro. Foi para ter alguém que pudesse negociar diretamente com Trump, com o governo americano, com o Marco Rubio, com a Casa Branca, e ao mesmo tempo negociar com o centrão brasileiro, com o mercado financeiro, com empresários, com todos os atores políticos e econômicos importantes dessa história gigantesca. E aí vem a parte que mostra a genialidade de Flávio. Ontem mesmo, menos de 24 horas depois de ser oficialmente escolhido e anunciado como candidato, Flávio já postou nas redes sociais dele deixando absolutamente claro qual seria seu primeiro movimento estratégico. Ele não ficou celebrando, não ficou agradecendo, não ficou fazendo pose de candidato. Ele foi direto ao ponto. Ele disse textualmente, e presta atenção nessas palavras porque são importantes: o primeiro gesto que peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda esse ano. Ainda esse ano, gente. Vocês captaram a urgência disso? Não é ano que vem. Não é depois das festas de fim de ano. Não é em fevereiro, quando o Congresso voltar do recesso. É agora. É neste mês de dezembro. É em exatas 2 semanas. E por que especificamente 2 semanas? Por que esse prazo tão apertado? Por que Flávio não deu mais tempo? Porque o Congresso Nacional Brasileiro entra oficialmente em recesso parlamentar no dia 20 de dezembro. Depois dessa data, os deputados vão embora para suas casas, para seus estados, para aproveitar as festas de fim de ano. E só voltam a trabalhar oficialmente em fevereiro de 2026. Ou seja, se a anistia não for votada e aprovada até o dia 20 de dezembro, ela só pode ser votada em fevereiro. E Trump deixou absolutamente claro na lista de exigências dele que ele não vai esperar até fevereiro. Ele não tem paciência para isso. Ele não aceita essa demora. Ele quer mudanças agora, imediatamente, ainda em 2025. E por que Trump tem tanta pressa? Porque Trump entende perfeitamente que Bolsonaro livre significa uma mudança completa no jogo político brasileiro. Bolsonaro livre significa que ele pode fazer campanha aberta para Flávio durante todo o ano de 2026. Bolsonaro livre significa que ele pode viajar o Brasil inteiro, fazer comícios gigantescos, mobilizar milhões de pessoas, articular alianças políticas, pressionar o Congresso, influenciar governadores. Bolsonaro livre significa que a direita brasileira fica infinitamente, exponencialmente mais forte. E Trump precisa de uma direita brasileira forte. Trump precisa de um Brasil alinhado com os Estados Unidos. Trump precisa tirar a influência chinesa da América Latina. E para conseguir tudo isso, ele precisa de Bolsonaro livre e de Flávio presidente. E Lula sabe perfeitamente de tudo isso. Lula não é burro. Lula é um político extremamente experiente. Lula entende com absoluta clareza que se Bolsonaro for libertado agora em dezembro, se ele tiver um ano inteiro completo para fazer campanha massiva, para mobilizar as bases conservadoras, para viajar a cada canto do Brasil apoiando Flávio, a eleição de 2026 está matematicamente perdida para o PT. Completamente, irremediavelmente perdida. Porque aí você tem o carisma natural de Jair Bolsonaro, a popularidade gigantesca dele, a experiência política de décadas dele, a liderança carismática dele, tudo isso combinado com a candidatura oficial de Flávio. É uma combinação absolutamente imbatível. Não tem como Lula ganhar contra isso. Simplesmente não tem. Mas, ao mesmo tempo, Lula também sabe que se ele não libertar Bolsonaro, se ele se recusar a cumprir essa exigência específica da lista de Trump, então Moraes continua sancionado na Lei Magnitsky. E sem Moraes operando livremente, sem Moraes podendo viajar para os Estados Unidos, sem Moraes tendo conta bancária internacional, sem Moraes tendo acesso ao sistema financeiro global, o esquema inteiro de proteção do governo Lula começa a desmoronar rapidamente. Porque Moraes é a peça central do sistema.
É Moraes quem censura, é Moraes quem persegue opositores, é Moraes quem prende pessoas sem processo, é Moraes quem mantém Bolsonaro na cadeia, é Moraes quem bloqueia redes sociais, é Moraes quem intimida jornalistas. Se Moraes ficar enfraquecido, se Moraes continuar sancionado internacionalmente, o castelo de cartas inteiro pode cair. Então Lula está numa sinuca de bico absolutamente perfeita. Qualquer decisão que ele tome agora, ele perde alguma coisa crucial. Não tem saída boa, não tem jogada que salve ele dessa situação. E Flávio Bolsonaro entendeu isso com perfeição cirúrgica. Entendeu que esse é exatamente o momento certo de pressionar ao máximo. O momento ideal de cobrar resultados. O momento perfeito de impor prazos agressivos. Porque Lula está fraco politicamente. Lula está encurralado diplomaticamente. Lula está sem saída estratégica. E na política, quando seu oponente está fraco e vulnerável, é quando você aperta sem dó. É quando você exige sem negociar. É quando você não dá tempo nenhum para ele se reorganizar, se recompor, encontrar uma saída. Por isso o prazo curtíssimo de 20 de dezembro. Porque 2 semanas dá tempo exato para o Congresso organizar uma votação. Dá tempo para Arthur Lira colocar o projeto na pauta oficial. Dá tempo para o Centrão negociar os termos do apoio. Dá tempo para os empresários ligarem para suas bancadas. 2 semanas é suficiente para fazer tudo isso acontecer de forma organizada. Mas, ao mesmo tempo, 2 semanas não é tempo suficiente para Lula articular uma defesa eficiente, para Lula montar uma estratégia de bloqueio, para Lula convencer deputados a virarem contra a anistia. É um prazo calculado milimetricamente para maximizar as chances de sucesso. E olha que Flávio não está só falando. Flávio já começou concretamente as negociações. Ele disse no post dele com todas as letras: tomada de decisão ontem. Hoje começa as negociações. Ou seja, não é promessa vazia, não é conversa fiada, não é discurso bonito para agradar a militância. Flávio realmente está ligando pessoalmente para líderes partidários, está tendo reuniões presenciais com Tarcísio de Freitas, está articulando nos bastidores com deputados do Centrão, está negociando com presidentes de partidos, está montando tijolo por tijolo a base de votos necessária e suficiente para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados. E a estratégia específica que Flávio está usando é absolutamente brilhante do ponto de vista político. É exatamente a mesma estratégia que Lula usou em 2002 para finalmente conseguir se eleger presidente depois de perder 3 eleições seguidas. A famosa Frente Ampla. Porque Lula, em 2002, tinha a maior rejeição política do Brasil inteiro. Ninguém queria votar nele. Ele era visto como radical perigoso, como comunista extremista, como ameaça à democracia e à economia. Mas aí Lula fez algo genial. Ele escreveu a famosa cartinha ao povo brasileiro prometendo moderação. Ele colocou José Alencar como vice-presidente, um empresário rico de direita que tranquilizava o mercado. Ele montou uma gigantesca frente ampla, incluindo partidos de centro e até de centro-direita, e ele convenceu todo mundo que tinha amadurecido, que não era mais aquele Lula radical dos anos 80, que tinha um projeto responsável e moderado para o Brasil. E funcionou perfeitamente. Lula ganhou as eleições e virou o presidente. E agora Flávio está fazendo exatamente a mesma coisa, só que ao contrário ideologicamente. Ele está montando uma frente ampla da direita e do centro contra o PT. Ele está trazendo o centrão inteiro para dentro do projeto Bolsonaro. Está negociando pessoalmente com o PP, com o MDB, com republicanos, com União Brasil, com todos os partidos que tradicionalmente são chamados de fisiológicos. Está oferecendo ministérios importantes no futuro governo, está oferecendo cargos de 2º e 3º escalão, está oferecendo emendas parlamentares, está oferecendo participação real e concreta no poder. Mas com uma diferença absolutamente fundamental em relação ao que Lula fez. Flávio não está abrindo mão das pautas ideológicas da direita conservadora. Porque Flávio deixou muito claro no post dele. Ele disse uma frase extremamente inteligente.
Espero não estar sendo radical por querer a anistia para inocentes. Olha a genialidade retórica disso. Ele está se posicionando publicamente como alguém moderado, como alguém razoável, como alguém que só quer justiça básica para pessoas que não cometeram crimes. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, nas negociações privadas com partidos e deputados, ele está mantendo absolutamente firmes todas as pautas conservadoras que são inegociáveis. Segurança pública com mão pesada contra bandidos, austeridade fiscal rigorosa, combate implacável à corrupção, alinhamento estratégico total com os Estados Unidos de Trump, rompimento com China e com ditaduras socialistas. Então o recado cristalino para o Centrão é o seguinte: vocês são muito bem-vindos para se juntar ao nosso projeto político de poder. Vocês podem e vão ter ministérios importantes. Vocês podem e vão ter cargos relevantes. Vocês podem e vão ter participação concreta no governo Flávio Bolsonaro. Mas tem uma condição inegociável. Quem define as diretrizes ideológicas e as políticas públicas principais somos nós, a direita conservadora. Quem fica com a caneta final nas mãos somos nós. Quem toma as decisões estratégicas somos nós. Vocês aderem ao nosso projeto com nossas regras. Não nós aderimos ao projeto de vocês. E se vocês não quiserem aceitar essas condições, tudo bem, sem problema nenhum. A gente vai tocar o barco sem vocês. Mas aí vocês ficam do lado de Lula, que está politicamente afundando, que está sendo espremido por Trump internacionalmente, que está levando o Brasil direto para o buraco econômico. E sabe o que é absolutamente genial nessa estratégia toda? É que o Centrão realmente não tem escolha viável. Porque o mercado financeiro brasileiro não aguenta mais o governo Lula nem por mais um dia. Os grandes empresários estão completamente exaustos e desesperados. Fiesp, Febraban, CNA, todos os gigantescos grupos e federações empresariais estão cansados até o osso de um governo que gasta dinheiro público sem nenhum controle, que aumenta impostos constantemente, que afasta investimentos estrangeiros com instabilidade, que destrói sistematicamente a confiança internacional no Brasil. Eles querem mudança urgente. Eles precisam de mudança para sobreviver. E a única mudança real e viável possível no horizonte é Flávio Bolsonaro presidente. Então, quando Flávio liga pessoalmente para um deputado qualquer do Centrão e pede "vota a favor da anistia de Bolsonaro", esse deputado não está ouvindo apenas a voz do Flávio. Esse deputado está ouvindo simultaneamente um empresário bilionário que financia toda a campanha eleitoral dele. Está ouvindo o mercado financeiro que pode destruir ou salvar completamente a economia do estado dele. Tá